A matemática da felicidade nem sempre faz sentido. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje, a partir da nossa leitura que nos levou do livro de Salmos, capítulo 81 até o capítulo 86. Do capítulo 81 até o 83, nós concluímos os Salmos de Asaf. A partir do Salmo 84, nós temos então dois salmos dos coraitas, os descendentes de Corá, que faziam parte, eram um desses grupos de levitas que trabalhavam, que cuidavam do templo. E nós temos o último salmo de hoje, o Salmo 86, mais um salmo de Davi. Mas para nossa reflexão de hoje, eu quero focar no salmo de número 84, onde nós temos um salmo dos descendentes de Corá, um salmo dos coraitas, logo então um salmo que foi produzido, que foi escrito por um levita, por uma dessas pessoas que tinha como sua função trabalhar ali no templo, envolvido nas coisas do Senhor, nas coisas do templo, e ele escreve esse salmo falando sobre a sua fonte de alegria, sobre o que lhe dava prazer. E eu acho interessante, é um salmo muito conhecido, com certeza você já leu ou já ouviu alguma menção a esse salmo, porque ele tem frases muito marcantes, usadas em músicas. Mas eu queria chamar sua atenção para o raciocínio que o salmista coloca quando ele fala sobre a sua felicidade e sobre como a sua felicidade não parece fazer muito sentido no quesito matemático. Sobre como a sua alegria não está nos números, não está na quantidade, mas está na companhia da qual ele desfruta, ou melhor, da companhia da qual ele anseia poder desfrutar novamente. Na nossa sociedade hoje, a ideia de felicidade está muito associada à quantidade. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. Então, se eu tenho mais hoje do que eu tive ontem, então hoje eu sou mais feliz. Se eu tenho mais do que a concorrência, eu sou feliz. Se eu tenho mais, e por mais você pode entender qualquer coisa. Se eu tenho mais realizações, mais dinheiro, mais conquistas, basicamente a busca da felicidade foi transformada nos nossos dias numa grande busca por mais. Do que você quiser pensar e daquilo que você estiver tentando aplicar esse conceito. Das coisas mais inocentes até as coisas mais absurdas, felicidade se transformou num sinônimo de acúmulo, de ter mais. Mas o salmista vai nos trazer uma reflexão sobre a verdadeira felicidade, sobre a felicidade que dá sentido à vida, que dá sentido à existência, e vai nos dizer, quando nós encontramos essa verdadeira fonte de alegria, essa conta não fecha. Essa ideia de que mais é melhor não faz sentido. A verdade é que é melhor ter muito menos de algo muito melhor do que ter tanto do que coisas que são insignificantes. O salmo é bem curtinho, eu quero fazer essa leitura com você. Em um minutinho a gente faz. O salmista escreve assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu sinto um desejo profundo, sim, eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Deus dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num vale de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, o nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. E aqui você entender quem é esse salmista, de onde ele vem, vai trazer mais sentido para esse texto. Como eu disse, esse é um salmo escrito por um dos coraitas, então logo um levita, alguém que estava envolvido ali no serviço do templo. Pelo que ele escreve no texto, talvez ele fosse um desses levitas que cuidava da portaria, um desses que era responsável por estar à porta ali, guardando a porta, os portões
do templo, os portões ali da casa do Senhor. Isso não é específico, mas parece ser esse o caso. O fato é que ele, por algum motivo, não pode mais estar. É provável que esse salmo ele tenha escrito num contexto talvez de uma das invasões em que ele foi tirado do templo e ele não podia estar no templo. E ele relembra desses dias, ele relembra da alegria que ele tinha de estar na casa do Senhor, de poder estar ali, de habitar na casa de Deus, de poder cantar louvores ao Senhor e fazer isso com constância, como era bom estar na casa de Deus, na presença de Deus, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor. E ele diz como são felizes os que podem fazer isso. Ele chega a invejar as aves, que tinham uma liberdade que ele não tinha. Ele fala sobre o pardal, sobre a andorinha, que construíram ninhos para si na casa do Senhor, enquanto ele não podia estar. E ele diz, eles é que são felizes. Até o pardal e a andorinha encontraram uma casa no teu altar. Como são felizes os que habitam na sua casa. Como são felizes os que escolhem andar nos teus caminhos. E ele vai dizer uma coisa interessante, quando passam pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Porque essa alegria encontrada no Senhor e caminhar nos caminhos do Senhor não significa que não passaremos por momentos de dificuldade, mas que nesses momentos difíceis, nos lugares inóspitos, nós teremos a presença do Senhor que transforma até mesmo os lugares mais difíceis em lugares de força, de revigorar, e o Senhor fará brotar fontes de alegria, fontes de bênçãos, mesmo nos lugares mais difíceis. E ele fala sobre essa matemática, que talvez não faça sentido aos nossos olhos humanos, quando ele vai dizer, quer saber? É melhor um dia nos pátios do templo do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor ser porteiro na casa do Senhor. É melhor estar na porta do templo do que estar aqui, na casa dos perversos. A verdadeira felicidade, fonte de alegria, de realização, de sentido para a vida, não está na presença do luxo, da riqueza. Não está nos lugares que talvez sejam nobres e as pessoas estejam aí se estapeando para ocupar. Certamente não está em viver longos dias, em ter dinheiro, em ter realizações. Tudo isso é fútil, tudo isso é vazio. Ele trocaria tudo por um dia à porta do templo do Senhor. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. E o que eu trago para você, e a pergunta que eu te faço diante desse salmo é: onde está a sua fonte de alegria? Qual é a sua fonte de alegria? Você seria capaz de dizer como salmista, é melhor um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar? Quantas vezes eu já vi irmãos de fé, cristãos, que praguejam contra o Senhor, porque ele não curou as suas enfermidades, porque talvez o Senhor não tenha curado um ente querido que acabou falecendo diante de uma enfermidade. Quantos abandonam o Senhor porque perderam suas riquezas, porque perderam o seu luxo, porque perderam aquilo que eles consideravam fonte de alegria. Como é triste constatar que muitos que se dizem crentes não têm no Senhor a sua fonte de alegria. O salmista daria tudo para voltar, para estar na presença do Senhor. Ele abriria mão de 1000 dias por um na presença do Senhor. O que você está disposto a abrir, se tivesse que abrir mão, para estar na presença de Deus? Hoje, nós não temos que nos deslocar para um templo, não temos que estar num pátio para estar na presença de Deus. Mas certamente esse salmo continua sendo relevante quando ele nos faz refletir sobre o que nós estamos dispostos a abrir mão para estar diante do Senhor em obediência, em fidelidade, a andar nos caminhos do Senhor. Pare de buscar alegria nas coisas desse mundo, pare de encontrar a sua fonte de sentido da existência no acúmulo e em ter mais. Entenda, um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele é a nossa verdadeira e única fonte de alegria. Que Deus abençoe você, a sua vida, e que você encontre no Senhor a sua fonte de felicidade em todo o tempo, mesmo quando estiver passando pelos vales difíceis da vida, que fazem parte da nossa existência. Que Deus te abençoe, a você, a sua família. Continua lendo o seu texto, vai seguindo a nossa leitura do livro de Salmos. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.